Essa é a comunicação que eu pretendo apresentar aqui no nosso piano contemporâneo, no evento, que se intitula Perfis Composicionais para o Piano Contemporâneo em Ópera de Câmara, Relato de Experiência. A proposta desse tópico está diretamente relacionada a processos criativos que eu venho enfrentando nos últimos anos, no qual eu tento estabelecer novas relações com o piano dentro do processo composicional, dentro do processo criativo, tá? Primeira coisa, o termo aqui, para contextualizar o que eu estou falando, é a questão de ópera de câmara, né? Ou seja, dando uma olhadinha no ProQuest, tá certo? Nós vamos observar que nos últimos anos tem havido uma infinidade de materiais relacionados a isso, principalmente em língua inglesa, né? Nós temos que já se tornou quase como uma constante dentro de programa de pós-graduação, você encarar uma ópera de câmara dentro de um processo de pesquisa e de um processo também de pesquisa criativa, né? Essas duas relações, principalmente no campo de composição, ou seja, não só devido aos limites que você tem de projetos de composição, você escrever para alguns instrumentos, mas também você escrever para alguns instrumentos, trabalhar no roteiro, trabalhar numa instrumentação. Então você tem cada vez mais a ópera de câmara como um campo de experimentação, de pesquisa, de investigação, de possibilidades de aproximar o musical do não musical, né? Ou seja, uma dramaturgia musical como um campo de pesquisa e experimentação, né? Eu venho já trabalhando há algum tempo nisso, e para mim o que sempre me questionava justamente é o seguinte: é a questão do papel do piano, né? Ou seja, se a gente encara um processo criativo tradicional, né, nós temos aí três grandes etapas, que é a pré-produção, a produção e a pós-produção, pegando o modelo das artes cinematográficas. A pré-produção seria a concepção desse processo e ver quem vai participar dele, seria a escolha das pessoas, né, a escolha do local, né, a composição, grande parte da composição propriamente dita, os primeiros esboços, né. O que eu venho feito dentro do Laboratório de Dramaturgia da Universidade de Brasília? É aproximar pré-produção e produção, ou seja, nós não só planejamos uma obra, mas como executamos durante os ensaios mesmo. E o que acontece durante os ensaios? É aí que ficou realmente um grande problema. A instrumentação total e a realização disso nós só temos lá na parte final da produção, quando nós nos aproximamos das apresentações. Então, normalmente o que nós temos é o piano como um instrumento não só inicial, integrante, uma grande parte dos compositores, eles se utilizam o piano, que é uma grande régua que você tem, assim, uma extensão das alturas bem visibilizada e audiovisibilizada, e o piano depois dentro da sala de ensaio, na passagem das vozes, né? Ou como uma mini orquestra, justamente, já que nós só vamos ter grande parte dos processos criativos, nós só vamos ter 2 semanas antes a instrumentação completa para as apresentações, né? Ou seja, essa foi uma interrogação que eu sempre tive em mente, entendeu? Com essa overexposição do piano dentro do processo criativo dramatúrgico musical, que vai desde os ensaios, tá certo? E depois a inserção dele dentro da composição. Ou seja, os intérpretes, eles são super expostos à sonoridade pianística, né? E por mais competente que seja o pianista colaborador, tá certo? Timbres são diferentes, né? Então, nós temos já um ouvido muito apegado a um determinado perfil timbrístico aí, né? E o que acontece? As óperas de câmara, elas são oportunidades para a gente conseguir, num espaço menor, tá certo? Aquilo que a gente chama de limitação,
se torna a exploração de possibilidades. E dentre as possibilidades que nós temos, né, é justamente o quê? Você trabalhar com aquilo que muitas vezes se chamava efeitos, que na verdade são o quê, hein? São sonoridades, né? A gente trabalhar com sonoridades, né? Com novas combinações timbrísticas ou combinações timbrísticas não usuais, né? Ou mudar o papel dos instrumentos, né? Ou seja, essa que era uma interrogação minha que eu quis trazer para discussão na composição de ópera de câmara, ou seja, né, essa superexposição do piano desde da preparação vocal até depois as apresentações, como é que ela pode ser administrada de outra maneira dentro desse perfil experimental e dentro desse perfil é, de recombinações timbrísticas que a ópera de câmara faz. O que normalmente nós tínhamos uma ópera tradicional? Você tem essa superexposição inicial, né? Mas na medida que você vai depois gerando a partitura final, a instrumentação, você tem a instrumentação, esse papel vai sendo diminuído, ou seja, o piano ele tem algumas funções de acompanhamento, de duplicação de vozes, né? De reforço melódico, de reforço rítmico, tá certo, né? Então você tem justamente uma maneira de balancear, né? Ou seja, se na primeira parte da produção é, se durante a produção, na preparação dos cantores, mesmo nos ensaios, você tem, ok, uma superexposição do piano, depois, no aspecto composicional e nas apresentações, você tem uma diminuição desse papel, né? Então, você tem uma maneira de matizar a concepção tradicional de se fazer dramaturgia, você tem essa matização. Você tem quase que uma redução do piano a, a funções que não estão que não estão diretamente ligadas a toda a amplitude no processo criativo. O que eu pensei? Em vez de se utilizar desse expediente, né? Ou seja, se já está pressuposto que você vai ter alguém numa dramaturgia musical, uma pesquisa de sonoridades, uma expressão de sonoridades, né? Por que já não utilizar isso, né, na própria escrita? Então, por isso que a ópera de câmara, né, é uma frase muito boa para a ópera de câmara, que quando menos é mais, né? Quando menos é mais, ou seja, a redução instrumental que nós temos numa ópera de câmara vai fazer com que os instrumentos eles se tornem mais visibilizados, audiovisibilizados, né? E com isso, ao invés de truques de redução, de apagamento, né? Nós vamos ter uma pesquisa maior de sonoridade. Então foi com essa ideia, né, que eu trouxe para alguns empreendimentos que eu venho trabalhado, né, para algumas dramaturgias que eu venho trabalhado, e que resultou também nessa última que eu desenvolvi, né, que é Happy Hour, que é recente, foi em tempo de pandemia. Eu quis dar uma resposta musical à pandemia, e eu coloquei em cena 3 mulheres, cada um com sua relação com essa pandemia, né? Ou seja, Happy Hour é 3 mulheres na pandemia, o drama musical em um ato, né? O elenco só reduzido a 3 pessoas, uma médica, que é a primeira parte do espetáculo, onde ela está ainda recebendo impacto emocional, ela tem um cotidiano relacionado com cura e com mortes. Então, nesse primeiro momento, eu escolhi um idioma mais não tonal, tá certo? Para dar conta da perplexidade da médica. Daí depois vão entrando as outras personagens, a empresária, que é o que eu vou comentar um pouquinho mais e ver o papel do piano nessa cena, ela já vai dar uma resposta mais reativa a isso, né? Então, por isso eu me vali de ritmos brasileiros, né? De estilemas de ritmos brasileiros que são identificáveis, tá certo, né?
como música de guerra, tá certo? Como música de reação a essa determinada situação, né? E daí uma outra sonoridade. Então, você tem um tipo de sonoridade na primeira parte, um tipo de sonoridade na segunda parte aí, tá? Durante, como eu até coloquei na proposta, tá certo, né? O que eu quis fazer justamente, ok, que como você tem na preparação dos cantores a mini orquestra que o piano se transforma, muitas vezes essa dicotomia entre excesso na preparação e redução na, 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 na composição e na realização final, tá certo? Esses opostos aí, eles não são uma boa resposta e são desafios para a ópera trabalhar, né? Ou seja, para a ópera de câmara trabalhar. Então, o que eu fiz nessa obra, entendeu? Ao invés de trabalhar nesses opostos, né? O que me ofertou o piano, né? Ou seja, com a sua extensão e com as suas possibilidades timbrísticas, né? Ou seja, eu quis trabalhar com essa manipulação do som do piano, tentativa de, ok, como o intérprete ele fica muito exposto ao som de piano durante todo o processo criativo, a esse som característico do piano, né? O que eu fiz na dramaturgia musical? Ao invés de apagar o piano ou de colocar ele num segundo plano, tá certo, né? Ou em funções tradicionais de acompanhamento, né? Eu quis trabalhar justamente o que na construção das sonoridades, né? Na construção das sonoridades, né? E uma coisa que eu achei bem interessante trabalhar foi com essa flexibilidade de planos, né? Ou seja, embora em alguns momentos haja contracantos, onde você percebe uma sonoridade, vamos dizer, característica do piano, né? Em grande parte dos momentos, você tem, na peça, você tem ela trabalhando, né, na construção dessas sonoridades, junto com os outros instrumentos, né, em combinação com os outros instrumentos, em combinações timbrísticas, né, a questão não só realçando, mas como ampliando, ou seja, o piano se transformando como uma grande caixa amplificadora, né? Eu acho isso bem importante, como o piano consegue fazer, ou seja, ele está uma mesma frase que está sendo tocada por um outro instrumento, mas tocada por piano, não necessariamente reproduzindo as mesmas alturas, mas reproduzindo fraseado, fazem com que você tenha o quê? Uma caixa de ressonância, uma ampliação dessa frase. Tanto essa frase que se desloca para alturas mais agudas, entendeu? Ou como mais graves, esses extremos aí, tá certo? Então, é interessante que não é uma invisibilidade do piano, né? É justamente o quê? Uma função acústica dentro da construção dessas sonoridades do piano aí que eu quis trazer. Outra coisa então, essa é uma das primeiras questões que foram trabalhadas nessa obra aí, né? Outra coisa foi explorar esses estilemas rítmicos melódicos, grooves, fragmentos de estilos, gêneros, identificações, mas que eles não são continuados, né? Que eles são interrompidos, né? Que eles são o quê? Jogados, né? E o piano sozinho, ou o piano em combinação com os outros instrumentos, vai fazendo, ok, um contraponto a participação ao canto, né? Ou seja, ele não duplica nunca o canto aí, né? O que eu achei interessante que essa consciência e essas possibilidades para usar o piano dentro da ópera de câmara, né? Elas foram sendo propostas, foram sendo executadas a partir do momento dessa percepção de como resolver esse problema da superexposição do piano durante o processo de preparação dos cantores. Ou seja, em vez de ter uma resposta mais simplificada, que é na composição, tá certo, né? Retirar os elementos, eu fiz o contrário, né? Ou seja, em vez de ser o que a superexposição do som característico, eu fiz uma superexposição de várias funções, de várias possibilidades, de vários papéis que o piano. Então, tem horas
muitos momentos que a mão direita ela está fazendo um elemento melódico em contraposição ao elemento cantado, enquanto a mão direita está fazendo um groove, está fazendo um estilema rítmico melódico. Então, mais do que aquela uma adequação, uma centralidade vocal, tá certo, né? Ou seja, uma função do piano de segundo plano, de piano acompanhador, né? As óperas de câmara, elas possibilitam justamente nessa construção de sonoridades, né? Uma diversidade dos papéis. Para exemplificar, eu vou trazer justamente essa canção da empresária, né? Onde ela, a partir de estilemas do maracatu, que é uma dança de guerra brasileira, ela apresenta uma reação, né, à quase inação e negatividade que que a personagem médica teve ao enfrentar, né? Ou seja, há uma sonoridade descentrada e abstrata, depressiva da primeira parte, né? Você tem uma sonoridade a partir de riffs, a partir de grooves, a partir de elementos de repetição e de reiteração, como forma de manifestar uma vontade de agir, né? E com isso você vê o piano deslizando entre várias funções, entre vários planos, né? Ou seja, reforçando o riff, fazendo contracanto ao canto, se combinando com alguns instrumentos, tá certo? Ou seja, ao invés do apagamento do piano, na verdade nós temos uma pansonoridade do piano ligada a diversas funções aí, tá certo? Então vou trabalhar vou apresentar para vocês esse momento. Ok. Então, era essa a minha comunicação. Gostaria de agradecer, né? E nós, dentro das possibilidades, apresentamos aquilo que nós gostaríamos de apresentar. Muito obrigado.